Queremos saudá-los com a paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos nos pôr de pé, vamos fazer uma oração para iniciar. Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Vamos externar a Ele a nossa alegria, a nossa gratidão. Não me esqueço daquele versículo que o salmista diz: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Nós vamos iniciar o nosso culto em formato de um programa. Você que está na sua casa, sintonize conosco. Vamos cultuar o Senhor nesta noite. Oramos. Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, pedimos as bênçãos do Senhor, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha coordenar, venha dirigir. Senhor, receba o nosso culto, a nossa gratidão. Fala ao nosso coração. Senhor, abençoa aquelas vidas que estão aqui, que vieram para o culto, aqueles que estão nos assistindo, acompanhando pelas redes sociais e pela TV. Abençoa, alcança por tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Glórias ao Senhor. Nós iremos deixar o nosso número do WhatsApp. Você que pede oração, você que tem o seu pedido, quer interagir com a gente, faça isso. No final do culto nós estaremos orando de uma vez a todos. E a bênção do Senhor, por certo, estará na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus. Nós vamos cantar hino da harpa. Pedir para a irmã Silvana. Já estamos todos aqui. O obreiro Igor já está aqui. O pastor está por aqui também. Enfim, vamos louvar ao Senhor. Irmã Silvana, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hino de número 89.
Graças a Deus. Eu estava pensando, por mais que a gente demonstre o amor, nós não conseguimos amar completamente, mas o Senhor nos ama por completo. Só amor, só amor. Aí me fez lembrar do versículo do capítulo 5 aos Romanos, onde diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para nós, mesmo sem nós merecermos. Isso é a graça que alcança. Portanto, nesta noite, creia no poder da palavra de Deus que falará contigo. Permita que o Espírito Santo fale e faça morada na tua vida. Na hora que essa fique preparadinha, já estaremos cantando mais um hino. Mas antes disso, eu quero fazer menção aqui a um trabalho muito importante da nossa igreja, que é o culto para a família toda. É ensino bíblico. Todos os domingos, a partir das 8h30, as suas faixas etárias sendo trazidos ensinamentos para cada classe, e é estudo bíblico somente. E Deus tem abençoado muito, tem fortalecido os nossos corações, fortalecido os corações de famílias. E eu faço um apelo, você que nos ouve, procure a nossa igreja sede, as demais congregações, todos os domingos às 8h30. Temos outros trabalhos, sim, mas eu queria frisar bastante esse, tem sido muito importante. Vamos ouvir nosso irmão Luiz fazer a leitura da oficial e também fazermos uma oração para nós ouvirmos a orquestra cantando e tocando mais um hino. Luiz. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Está lendo no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 ao 5, que nos diz, o título, o verbo se fez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, em Tua presença nos colocamos, sendo grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor concede, e onde a sua igreja está aqui reunida em volta, Senhor, do seu nome, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Seja com cada um de nós, com aqueles que estão em seus lares, que sejam alcançados com as ricas bênçãos do Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguindo. Você que chega agora, que liga seu televisor, você está acompanhando o programa Momentos com Cristo. É o programa de todas as quinta-feiras, às 18h45. Então fique conosco, Deus tem uma palavra ao teu coração. Vamos ouvir mais um hino, vamos glorificando o nome do Senhor. Vamos, Silvana. Hino de número 7, irmãos. Oh
Louvado seja Deus. Bom lembrar, sim, se você está enfermo nessa oportunidade, confia no Senhor. Nós estaremos orando por você no final e o Senhor continua curando as enfermidades, não é verdade? Nós vamos ler 3 versículos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Iremos recolher as nossas ofertas. Você não se constrange em contribuir e nem também ver que nós estamos aqui fazendo as nossas ofertas. Faz parte da nossa liturgia, do nosso culto, é necessário, precisa para manter as necessidades da igreja, a manutenção. Então nós estaremos recolhendo as nossas ofertas e dízimos para a casa do Senhor. Se você quer fazer pelo celular, diretamente, o Pix é o CNPJ da igreja, está aí para você fazer com mais facilidade. O versículo 6 da carta de Paulo ao capítulo 9 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E o 8 diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Faça que o Senhor, por certo, é como a semente, né? Ele promete em ajudar, em abençoar, e a bênção provinda de Deus, ela é maravilhosa. A irmã Euclides vai fazer a coleta, nós vamos orar, pedir para que Deus abençoe cada um de nós e receba a nossa oferta, multiplica. Aquele que porventura não pôde trazer a sua oferta, com certeza no próximo culto poderá fazer isso com alegria, né, irmão? Senhor Deus, pedimos a tua bênção, abençoa os teus servos que estarão contribuindo, receba a nossa oferta, nossos dízimos, abençoa o teu servo que fará essa coleta, em nome de Jesus, pedimos a bênção sobre todos os teus filhos, amém e amém. Prossigamos, irmã Silvana, louvando ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Vamos contribuir com alegria. Já já estaremos ouvindo a gloriosa palavra do Senhor.
Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé, amados. A Bíblia diz, João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Nós vamos ouvir a palavra, né, irmão Igor? Então, vamos ouvir, porque nós somos de Deus, queremos a Deus, queremos que a palavra venha falar, ela exorta, ela edifica, ela, não é? Então, receba a palavra da forma que ela vier e vamos colocar em prática. Pedimos ao Senhor, levanta essa mão se pode. Senhor Deus, fala conosco, usa o teu servo como sempre, na sua palavra, fala no meu coração, no nome de Jesus, pedimos hoje e sempre, amém. Irmão Igor. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos juntos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aos nossos amigos, irmãos que nos acompanham de sua casa, de seu trabalho, se você possui um exemplar da Bíblia Sagrada, busque, abra conosco, medite nestes versículos, nós temos a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Podem tomar o seu assento. Nós estamos diante da presença de Deus, alegres, com o nosso coração voltado para ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, esta palavra que relata mais um dos muitos milagres de Jesus é muito conhecida daqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus. Nós ensinamos frequentemente em nossos cultos, escolas, esta palavra como um exemplo de fé e persistência para alcançar a bênção que deseja diante do Senhor. Mas nós estamos hoje neste culto, nesta quinta-feira, com este programa que leva a palavra de Deus aos lares, aos corações, e a palavra de Deus contida nesses versículos tem em especial para aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, uma palavra de incentivo, uma palavra de salvação, uma palavra para mostrar um aspecto de Jesus que por alguma ocasião pode nos passar despercebido quando lemos esse texto. Os 12 versículos que nós lemos relatam este milagre que Jesus opera lá em Cafarnaum, esta cidade que ficava localizada à margem do Mar da Galileia, e em um momento que Jesus já havia iniciado o seu ministério. Nós
observando os capítulos e versículos anteriores, percebemos que Jesus havia percorrido algumas cidades, feito grandes pregações e, através do poder que ele possuía, operado grandes milagres, e isso, em um tempo de escassez espiritual, levantou uma boa fama a respeito de Jesus. Não somente a fama do seu aspecto salvífico, ele sendo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, mas uma fama de um homem que, através de suas palavras, de seu toque, ele curava os que estavam doentes. E esta fama sobre Jesus alastra-se ao ponto de, quando ele volta para Cafarnaum, aqui nesse segundo capítulo, passado alguns dias de pregação e operação de milagres em outros lugares, a Bíblia diz no versículo 1 que nós lemos que quando Jesus chega, as pessoas souberam, olha, Jesus está em casa. O final do versículo 1 diz isso, as pessoas reconheceram, souberam que Jesus tinha voltado para Cafarnaum, e aquelas pessoas, no capítulo 2 e no versículo 2, ajuntam-se aonde Jesus estava. E essa multidão que se aglomera em torno de Jesus, não sabemos ao certo qual casa, a metragem daquela casa, muito provavelmente uma casa pequena, um espaço muito singelo, mas a Bíblia diz que as pessoas aglomeram-se, ajuntam-se em torno de Jesus ao ponto de superlotar aquela casa, aquela habitação, inclusive ficando nas portas, nas janelas, e ouviam a palavra que era anunciada. Irmãos, repare bem que no final do versículo 2, ele traz uma característica importante do ministério de Jesus. Jesus, quando reunia o seu povo, ele ensinava a palavra, uma instrução verdadeira, profunda, no evangelho que foi vaticinado anteriormente a seu respeito e que concretiza-se com sua encarnação, concretiza-se com a sua vinda a este mundo, e este evangelho é pregado por Jesus, e quando as pessoas se ajuntavam em torno de Jesus, era para ouvir a palavra que Jesus pregava. Aquilo que Jesus dizia era aqueles curiosos, ou aqueles que já tinham fé no Cristo, no Filho de Deus, interessantes aos seus ouvidos, e causava-lhes curiosidade, interesse, para meditar e ouvir aquela palavra. E esta fama que uniu os curiosos, que uniu aqueles que já criam em Cristo como Filho de Deus, e também uniu-se aqueles que tinham o desejo de remover de suas vidas um mal, uma doença, um empecilho, chega até os ouvidos de um homem paralítico. Jesus estava em Cafarnaum, muito provavelmente este homem habitava em Cafarnaum ou em alguma aldeia, cidade circunvizinha, porque com certeza não pôde fazer uma viagem de longos dias, porque se Jesus já estava naquela ocasião, era um homem daquela localidade, e por conta de seu problema de saúde, era um homem paralítico, ele é levado até Jesus, conduzido, trazido por 4 amigos, por outros 4 homens, que quando chegam no versículo 4, tentando aproximar-se de Jesus, tentando levar o seu colega, o seu amigo paralítico para a presença de Jesus, não conseguem, logicamente por conta da multidão que superlotava aquela casa, a multidão que não estava somente dentro da casa, mas do lado de fora, que rodeava, que tentava ouvir, captar, ver um pouquinho daquilo que Jesus estava fazendo. Mas como Deus tem as suas formas de trabalhar e revela para nós as estratégias para alcançarmos a bênção que desejamos, aqueles amigos, olhando para aquela situação e impossibilitados de conduzir o seu amigo adoecido até Jesus, olham e, olhando para cima, veem a possibilidade de entrarem naquela casa, não pela porta, não pela janela, mas destelhando parte do telhado e com seu amigo içado por alguns tecidos, uma corda, não sabemos ao certo, mas eles baixam, descem aquele homem até
à presença de Jesus. Irmãos, a fé que este homem possuiu, que seus colegas possuiu, sob a capacidade que Jesus tinha de curá-lo, a capacidade que Jesus tinha de operar milagres e maravilhas, ela não foi uma expectativa que superou-se facilmente. Aqueles amigos, talvez a caminho daquela casa, estavam com a expectativa de chegar e sem nenhum empecilho entrar na presença de Jesus, conduzindo aquele amigo, aquele homem, para alcançar o seu milagre, sendo ali rapidamente curado, facilmente conduzido à presença de Jesus. Mas repare que a fé que aqueles homens, que aquele paralítico possuía, enfrentou certos empecilhos. Muitos de nós que já estamos aqui na igreja, que já temos a fé firmada em Cristo Jesus, lembram-se do dia que se converteram. Alguns tiveram o privilégio de nascer com sua família já servindo ao Senhor, já nasceram em um lar cristão. Outros foram para a igreja ainda muito pequenos, como é o meu caso. Alguns foram na adolescência, na juventude, outros na vida adulta ou até mesmo na velhice. Mas todos nós podemos afirmar que a nossa ida até Jesus teve as suas dificuldades e seus empecilhos. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, está ao nosso derredor, buscando uma forma de nos tragar, buscando estratégias, usando pessoas, lugares, com a sua influência, sim, limitada, mas ainda assim poderosa, para não nos fazer chegar na presença de Jesus. A fé que aquele homem possuía, que Jesus podia curá-lo, a primeiro momento viu uma impossibilidade, a impossibilidade da multidão, a impossibilidade da superlotação, a impossibilidade da distribuição da atenção de Jesus com outras situações, com outras pessoas. Mas ainda assim, Deus deu a estratégia para que aqueles homens conseguissem alcançar e levar o seu amigo até a presença de Jesus. Eu não sei, meu amado irmão, minha querida irmã, quais são os empecilhos que estão se apresentando diante de você, que tem te impedido de estar na presença do Senhor. Aqueles irmãos que nos acompanham de suas casas, talvez sentado ao lado de sua esposa, de seu marido, de seus filhos, tem há alguns anos a consciência da importância de aceitar a Jesus, talvez até o desejo em seu coração, mas algo está te prendendo, algo está te segurando nesta vida de pecado, algo está te segurando nessa vida de vícios, em uma vida afastada da presença do Senhor, em uma vida afastada da comunhão com Deus. E esses empecilhos, infelizmente, se apresentam e em algumas ocasiões mostram-se até maiores que a nossa própria vontade. Esses empecilhos podem ser um relacionamento abusivo, um relacionamento fora da vontade de Deus, talvez um vício em drogas, em bebida, um vício em pornografia, talvez uma vida promíscua, uma vida de um cotidiano super valorizado no trabalho, com uma busca incessante pelo seu ganho financeiro. Talvez esse seja o seu empecilho. Talvez o empecilho que está te impedindo chegar até a presença de Jesus seja a sua timidez, a vergonha que te prende na cadeira ou prende você no sofá da sua casa e te impede de levantar as suas mãos e aceitar a Jesus. E até mesmo nós, irmãos, que servimos a Deus, que já o aceitamos como Salvador, há muitos empecilhos que infelizmente impedem com que a nossa fé seja colocada em prática. Às vezes, as palavras maldizentes daqueles que estão ao nosso redor, talvez um olhar atravessado, uma palavra má digerida, talvez o cansaço, a rotina do dia a dia, ou até mesmo questões emocionais, psicológicas, tornaram-se grandes empecilhos para nós nos colocarmos diante do Senhor e alcançarmos a cura, a bênção para a nossa vida que tanto precisamos.
Mas uma coisa é certa, meus irmãos, e nesta noite o Espírito de Deus me impulsiona a dizer isso aos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, que hoje pode ser a oportunidade para Deus dar estratégias a você para superar esses obstáculos, para superar esses empecilhos, essas dificuldades que estão bloqueando você para estar na presença de Deus. As muitas situações que se desenham não são similares. As dificuldades, as lutas que eu enfrento, nem sempre são as mesmas que o irmão Luiz, que o irmão Milton. Nós temos questões particulares, diferentes, as famílias são diferentes, as situações sociais, emocionais são diferentes, mas o Deus que nós servimos é igual. O Deus que nós servimos é o mesmo, que operou na vida deste paralítico, que deu estratégia a estes amigos para levar este homem até a presença de Jesus. Este Deus é o mesmo em nosso tempo, é o mesmo que está em minha vida, que está na vida do irmão Luiz, que está na vida do irmão Milton, nos dando estratégias para superar essas dificuldades. Uma coisa eu devo dizer aos irmãos: não deixe que nada furte a possibilidade de você estar na presença de Deus. Não deixe que nada, irmãos, nada roube o seu tempo, roube a oportunidade que você pode aproveitar para estar diante do Senhor. Mas o texto continua e ele diz que quando aqueles homens abrem um buraco naquele telhado e baixam aquele homem até a presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha e vê neles fé. O versículo 5 diz: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Duas coisas chamam a atenção nesse texto, nesse versículo. O primeiro é a capacidade que Jesus tem de identificar a fé genuína, porque muitos que estavam nas primeiras cadeiras daquela reunião não estavam com o coração desejoso de um milagre, de uma transformação. Muitos estavam ali sentados, como diz os versículos seguintes que nós lemos, esperando enquadrar Jesus em um tropeço. Estavam ali somente para ver as atrocidades que Jesus diria, somente para achar uma forma de criticar, uma forma de enquadrar Jesus numa falha, de pegá-lo com a mão na massa, agindo maldosamente. Mas aqueles que estavam do lado de fora, que buscavam estratégias para levar o seu amigo até a presença de Jesus, que atrapalham aquela reunião, abrindo um furo no telhado e descem um homem, içam um homem até o meio daquela reunião. Aqueles que assim se posicionaram tiveram fé. Repare, irmãos, que o critério para nós alcançarmos a bênção de Deus em nossa vida não é a nossa capacidade física ou visual. Talvez muitos dos irmãos que estão nos seus lares, dos nossos amigos queridos que nos acompanham, talvez você pode olhar para nós e ver estes belos homens e mulheres bem vestidos, todos aqui de terno, paletó, falam bem, as irmãs da igreja sempre bem arrumadas, bonitas, com boas roupas, e talvez você pode ter a falsa impressão que são super-humanos, que nós temos um favoritismo, ou somos superdotados em nossa capacidade de lutar contra o pecado, de ter uma vida próspera. De maneira alguma. Esse fator físico, visual, pode ser enganoso. Eu posso estar aqui bem vestido, falando bonito aos irmãos, e em minha vida particular ter atitudes completamente reprováveis. Aqueles que se apresentam fisicamente, que falam bem, nem sempre estão bem intencionados, infelizmente. Agora, a Bíblia nos mostra que Jesus analisa a intimidade do desejo. Jesus analisa a intimidade do ser, a realidade do caráter e da intenção dos corações. Jesus via aqueles que estavam nas primeiras carteiras com um coração
maldoso, com a intenção de pegar Jesus desprevenido, mas também via naqueles que chegaram um pouco atrasado, que mexeram com a estrutura daquela casa, que atrapalharam aquela reunião, abrindo um buraco no teto para descer o seu amigo e examinando seus corações. O versículo que nós lemos diz que Jesus, olhando para eles, viu a sua fé. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, o critério que Deus quer, o critério que Deus exige para abençoar-nos, para nos conceder grandes coisas, não é o que nós falamos, não é somente o que nós fazemos, a forma que nos vestimos, mas o Senhor examina a intenção de nosso coração. Se você tem o desejo de mudar a sua vida completamente, se você tem o desejo de abandonar a sua condição de pecado, se você tem o desejo verdadeiro em seu coração de abandonar a prática do pecado, de sair desta vida de vícios, de sair do mundo das drogas, da prostituição, de sair de um casamento turbulento, de uma situação de desonestidade, neste mundo de pecados, se esta é a sua intenção e você crê que Jesus pode operar este milagre, é isto que ele precisa: fé, crença, crer que ele tem o poder para operar este milagre. E foi isso que ele viu no coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz no versículo 5 que ele olha para o paralítico e dá-lhe um presente. Com certeza, aqueles homens que ouviram a fama do Jesus curador, aquele homem milagroso que operava, que falava bonito e operava grandes maravilhas, não tiveram a oportunidade provavelmente de ouvir o ensino, as palavras que Jesus proferiu naquela reunião, instruindo aquelas pessoas. E aquele homem, quando é içado até a presença de Jesus, os seus amigos estavam na expectativa, aquele paralítico estava na expectativa, e o que eles esperavam? Olha, assim que nós conseguirmos e chegarmos na presença deste homem, deste Jesus que tem operado milagres, com certeza a primeira coisa que ele vai fazer é curar. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus nos conhece melhor que nós mesmos. Ele sabe da necessidade que possuímos, mesmo quando nós não a identificamos. Talvez nós olhamos para a nossa vida e damos um diagnóstico, né? Não, para mim ficar 100%, para a minha vida ficar confortável, eu preciso disso, disso, disso e disso. Mas o nosso diagnóstico visual, terreno, raso, não é o mesmo diagnóstico que Jesus tem sobre nós. Ele olha para a nossa vida e sonda as necessidades do nosso coração, a necessidade que possui a nossa alma, e Ele tem a intenção de nos presentear, quando nós nos dispomos em sua presença com fé, com aquilo que nós primeiro realmente precisamos. Aquele homem era um paralítico, tinha esta enorme dificuldade física, mas a sua primeira necessidade não era de pernas para andar, não era de membros vivos para se movimentar, mas um coração perdoado para poder passar a eternidade com o Senhor. E quando Jesus vê a fé em seus corações, crendo em Jesus e no poder que ele possuía, Jesus olha para aquele homem e diz: olha, meu filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus, irmãos, opera este milagre, o milagre do perdão na vida daquele homem. Primeiro, não curando o seu corpo físico, mas dando o que ele mais precisava, que era a cura de seu coração, a cura da sua alma, dando a este homem a possibilidade, mesmo que não alcançasse a cura física, mas de ter a sua vida curada por toda a eternidade, espiritualmente. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa os lugares que frequentamos, não importa as coisas que fizemos, não importa as palavras que pronunciamos, os pensamentos que já tivemos. Se possuirmos fé em Cristo Jesus, Ele tem poder para nos perdoar estes pecados.
Não importa o tamanho do seu vício, o tamanho da sua descrença, o tamanho do seu ateísmo, se você identifica a necessidade e reconhece Jesus como Salvador, Ele tem poder para perdoar todos estes anos, toda esta vida de convicções erradas, de decisões mal tomadas, e Ele tem poder para nos perdoar. Pegar o Igor do passado, o Igor pecador, que tomou más decisões, que frequentou péssimos lugares, e perdoar as minhas ofensas, de pegar quem fomos, apagando o nosso passado, não excluindo da nossa memória, mas nos fazendo sentir o alívio do peso do nosso pecado. Esta é a primeira necessidade que possuímos, uma necessidade verdadeira. Por isso, meu irmão, minha irmã, independente de qual seja a sua condição, dos lugares que você tenha frequentado, Deus tem a capacidade de perdoar este teu pecado. Ele quer você da forma que você está, com essas cicatrizes, com esse coração manchado, com esta vida toda maculada, porque Ele tem poder para limpar este coração, para renovar este ânimo, para purificar a sua alma e dar a ela um sentido novo e uma nova oportunidade. E por fim, irmãos, nós chegamos à última seção destes versículos, que relatam que após Jesus dispensar o perdão dos pecados deste homem e ser indagado por aqueles incrédulos que estavam presentes, falando sobre a possibilidade e a capacidade que Jesus tinha de perdoar pecados, Jesus diz: olha, então, se perdoar pecado é mais fácil do que dizer a este paralítico que ande, então a concretização do poder de Deus é efetuado diante dos olhos daquelas pessoas. E Jesus fala: eu tenho poder para perdoar pecados, eu tenho poder para purificar estas vidas, eu tenho poder para apagar este passado e dar uma nova vida a este homem, mas eu também tenho poder sobre o mundo físico. Então ele diz: olha, levanta-te, pega o seu leito e anda. E o versículo 12 que nós lemos fala que aquele homem levantou, tomou a sua cama e saiu andando diante do olho e da presença de todos que estavam ali. E aqueles que estavam presentes ficaram admirados e glorificaram a Deus. Irmãos, Deus fará da nossa restauração, Deus fará da sua mudança de vida a oportunidade para que aqueles que estão ao seu redor ficarem admirados com o poder de Deus e glorificarem a Deus na sua vida. Aqueles familiares que te viram em situações terríveis, que viram você fazendo coisas terríveis, numa condição terrível de pecado, a partir do momento que você aceitar a Jesus, a mudança vai ser tão grande, tão real, que as pessoas olharão para você e vão glorificar a Deus através da sua vida, com Deus operando grandes maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Que Deus possa abençoar a igreja, aos meus amigos, irmãos que nos acompanham, que você tenha uma noite de salvação, que esta palavra encontre espaço no seu coração, em meio a tantas coisas que você tem aí guardado no seu peito, e que você dê lado nesta noite para o milagre que Deus tem para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Igor, pela disposição de nos trazer essa boa palavra aos nossos corações. Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Aparentemente, nós não temos nenhuma pessoa aqui que não seja cristã, pelo menos as que eu conheço. Mas você que nos assiste nessa noite, depois de essa explanação desta palavra, acontecendo esses 2 milagres, né? Então, às vezes você até mesmo não está enfermo, mas precisa ser curado pela primeira cura que o Senhor fez, que foi a cura da alma. Ou você precisa da cura física da sua enfermidade. O Senhor também fez e faz. Nós iremos orar. Ei, você que está aí, levanta do seu banco, da sua poltrona, você que está viajando no seu trabalho, que está nos acompanhando pela internet. Nós iremos orar por sua vida. Os irmãos que aqui estão também, quem precisa das orações? Nós precisamos, né? Você que está se entregando para Jesus, decidindo fazer uma revolução na sua vida, mudar, Ele fará algo tremendo na sua vida. Procure-nos
logo após esses dias nas nossas igrejas, que nós iremos registrar o seu nome e você estará conosco servindo ao Senhor. Vamos orar. Eterno Pai, em nome de Jesus, mais esta vez falamos contigo, pedindo a sua misericórdia, o seu perdão, pedindo, Senhor, a cura e a libertação para estas vidas que agora decidem em servir ao Senhor. Esse pai, essa mãe, este moço, essa criança que agora ouviu a sua palavra e creu. Entra nesse coração, entra nesta vida, faz morada. Senhor, pedimos que toda sorte de mal seja repreendido, toda aflição, toda perturbação. Em nome de Jesus, nós dizemos, vai embora, libertando esta vida, libertando em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Já estamos indo para o final do nosso culto, podemos sentar. Iremos ouvir mais um louvor, né? E faremos aqui as considerações finais. O pastor Benjamin está conosco também, fará as considerações finais e a programação da semana. Glórias ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 545.
Meus irmãos, nossos amigos que estão participando do nosso culto, do nosso programa, louvamos a Deus pela vida de cada um de vós. E também queremos estender os convites para os nossos cultos nesse final de semana. Amanhã, sexta-feira, a partir das 22 horas, meus irmãos, temos nosso culto de vigília. Sábado, às 14 horas e 30 minutos, temos a nossa reunião ministerial, quando os nossos obreiros e suas esposas estamos reunidos para tratarmos assuntos de interesse da igreja. E também às 18h30 horas do sábado, nós temos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Todo o povo de Deus é convidado para juntos nós participarmos da Santa Ceia. E também, como já foi dito, domingo pela manhã, a partir das 9 horas, temos nosso ensino sistemático da palavra de Deus para a família, para todas as faixas etárias. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Às 17h30 temos nosso culto Momento com Cristo, e às 19 horas do domingo também nós temos o culto com a família. Todos são bem-vindos. Sempre está passando no nosso vídeo os endereços de nossas igrejas, e nesses horários você estará ali com a porta aberta, alguém recebendo você para estar junto conosco em nossos cultos. Que Deus abençoe. Convido a todos para que colocássemos em pé, e nós estaremos encerrando o nosso culto, o nosso programa nesta noite. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tem nos concedido, Senhor, mais um dia de vida, de saúde, a oportunidade de estar na Tua presença, a oportunidade, Senhor, da Tua igreja adentrar nos lares para ministrar a Tua palavra, para ministrar a salvação, para ministrar a cura, a libertação daqueles que necessitam. Continua, Senhor, com as Tuas mãos santas estendida, abençoando, Senhor, a cada um. Pai bendito, Deus poderoso, essa nossa palavra de gratidão e também de súplica em Ti, ó Pai, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.